A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Que bênção, né? Nós vamos iniciar nossa escola bíblica, glória a Deus. Vai ser uma bênção para todos nós. E eu também estou aprendendo e todos nós vamos aprender. Vamos lá, hoje o nosso tema vai ser jejum, oração e Bíblia. Nós vamos falar desses três assuntos. Mas antes da gente começar, eu quero falar um pouquinho de disciplinas espirituais. Vamos primeiro falar de disciplinas humanas. Vamos falar do atleta. O atleta, a gente sempre fala, olha, para ele ser um bom atleta, ele tem que ter disciplina. O atleta, ele tem que se alimentar bem, tem que dormir bem, tem que praticar horas e horas de atividade física, e aí ele vai se tornar um atleta de excelência, um ótimo atleta. Mesmo nós, que não somos atletas, se a gente não se alimenta bem, se a gente não dorme bem, se não pratica uma atividade física, na hora que aparecer qualquer desafio, nós nos cansamos. Da mesma forma, o atleta, se ele não começar, se ele não estiver fazendo a parte dele, se alimentando bem, praticando atividade física, dormindo bem, tomando as vitaminas, aquilo que ele precisa, o que vai acontecer? Se chega para ele, olha, amanhã você tem uma corrida, ele não vai conseguir, ele não vai nem conseguir começar essa corrida. E da mesma forma as disciplinas espirituais. O que são elas? Quais são elas? Elas são práticas que fazem o que com a gente? Que fortalecem a nossa vida com Deus e garantem a nossa sobrevivência em tempos difíceis. O que significa isso? São práticas que elas vêm, é como se a gente fosse um copo. E esse copo, à medida que a gente vai praticando a nossa vida cristã, esse copo ele vai ficando cheio, Aqui a nossa lâmpada se enche, vai se enchendo. E na hora que vier a adversidade, nós estamos cheios. E ali nós conseguimos enfrentar aquela situação. Mas se a nossa lâmpada, se a nossa vida está vazia, vem a tribulação e o que acontece? A gente sucumbe, a gente cai, a gente entra em depressão, a gente entra em ansiedade, a gente fica chateado, a gente não consegue lidar com aquela situação. Por quê? Porque nós não estamos cheios da presença de Deus. E essas disciplinas, elas são fundamentais no nosso dia a dia. Só que não adianta eu pegar, hoje eu vou ler a Bíblia, vou ler o livro inteiro de Daniel. Eu leio ele inteiro e depois eu fico um mês sem fazer nada. Hoje eu vou orar 3 horas, vou na vigília. Só que eu não oro no meu dia a dia. No meu dia a dia eu ando conforme as pessoas. Se alguém me fecha no trânsito, eu falo um palavrão. Se alguém me deixa irritado, eu saio brigando, com raiva, com ira. Não adianta eu pegar e orar 3, 4 horas e não orar no resto da semana, não ter a presença de Deus comigo no resto da semana. E hoje nós vamos falar de 3 disciplinas espirituais: o jejum, a oração e a Bíblia. São 3 disciplinas fundamentais para a nossa vida. Vamos começar com o jejum. Só que agora, o Léo no vídeo, ele falou para vocês levarem um caderninho. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para vocês, e vocês vão anotar no caderno e pensar um pouco. Vou dar um minutinho para vocês pensarem. O que significa o jejum para você? O que é o jejum para você? É dieta? É regime? O jejum é o quê? É uma forma de você... eu vou fazer o jejum porque assim Deus me ouve, aí Ele faz para mim? O que é o jejum para você? Eu estou precisando emagrecer, eu vou fazer um jejum que aí eu emagreço. Não está na moda agora fazer jejum intermitente, né? Tem uma série de práticas de jejum agora. Será que é isso? Pensa um minutinho. O que é o jejum para você? Escreve ali. Eu acho que é um momento da gente refletir, da gente estar ali junto. Então, o que é o jejum? Será que o jejum é eu ficar sem comer? É passar fome? É ficar, eu vou tirar uma refeição e passar fome, mas vou ficar sem comer. O que é o jejum pra gente? Isso é uma pergunta para mim também. A
Anotaram no caderno? Vamos lá? Eu vou começar lendo agora, anotem essa passagem, Mateus 4, de 1 a 11. Eu coloquei na projeção para a gente poder ler a mesma versão da Bíblia, tem várias versões, vamos ler a mesma. Então, Mateus 4, de 1 a 11 fala o seguinte: Então, foi conduzido Jesus pelo deserto para ser tentado pelo diabo, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Disse-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, que está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviam. Essa passagem ela é maravilhosa, né? Ela fala de Jesus, a tentação de Jesus no deserto. Mas reparem uma coisa: Jesus, antes de ser tentado, ele começou pelo jejum. O jejum começou 40 dias e 40, ele jejuou por 40 dias antes de ser tentado. Ele precisou desse jejum para ele ser fortalecido, porque ele era Deus, mas ele era homem. Jesus, ele é Deus e homem, então ele veio em carne, ele é Deus, mas veio em carne, nasceu de uma mulher. E nesse momento, Jesus, para poder enfrentar o diabo, ele jejuou. Ele jejuou 40 dias. E mais, Jesus iniciou o ministério dele somente após esse momento no deserto. Vocês sabiam disso? Que nada começou na vida de Jesus, o seu ministério, antes do jejum? Antes desse momento que ele teve com Deus no deserto, porque ali ele foi transformado, ele teve algo sobrenatural aconteceu com Jesus no deserto. E aí ele foi transformado. E depois desse jejum e desse momento que ele teve, de rebater o ataque do inimigo, Jesus começou o ministério dele. Olha que tremendo. Eu quero ler mais um pedacinho sobre o jejum. No livro de Daniel, anotem aí. Daniel 10, de 1 a 3. Tudo bem, gente? Quem tiver alguma dúvida, manda no chat, que o Léo, a Raquel, eles passam para mim. Fala assim, Daniel 10, de 1 a 3. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome era Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. E ele entendeu essa palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Alimento desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. Olha que interessante. Daniel, ele recebe uma palavra de Deus. Mas antes, Daniel jejuou 3 semanas. A palavra não veio no início. A palavra veio ao término do jejum. Ele fala o quê? A palavra, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Mas antes, o que aconteceu? Daniel jejuou por 3 semanas. E o jejum de Daniel foi diferente do jejum de Jesus. Ele tirou a carne, ele ficou só à base de legumes e verduras. Foi diferente. Esse é um tipo de jejum. Só um momento, gente.
Posso falar? Ai, que bom. Vocês estão me ouvindo agora? Então, o que acontece ali? Daniel, ele fez o quê? Ele jejuou e Deus foi e falou com ele. Olha a importância do jejum. Como ele, nós temos Neemias, nós temos grandes homens de Deus que, através do jejum, depois Deus vai falar com eles. Deus falou com cada um deles, mas antes teve um processo. Vamos adiante. Só um momento, gente, falha técnica. Oi? Daqui a pouco vem. Eu vou falando com vocês. Eu vou tentar trocar aqui. Pra ver. Vamos lá se melhora. Entrou, Léo. Eu acho que o fio aqui. Não, é aqui, ó. É o cabo aí, ó, porque lá tá ligado. O meu cabo tá? Aí quando você mexe, pisca lá. Tá vendo? Alguma coisa ali. Mas o meu tá entrando. Ó. Tá mexer aqui, ó. Vai indo. Vamos lá. Enquanto o Léo vai tentar arrumar a nossa imagem, eu vou lendo aqui para vocês. Quais são algumas das finalidades do jejum? Vou ler a primeira finalidade. Ele é um instrumento para alinhar o nosso coração a Deus e, por consequência, termos a capacidade de tomar decisões sábias. Como assim? O que o jejum faz comigo? Ah, então o jejum não é para me emagrecer? Não, não é para emagrecer. Ah, o jejum é para eu conseguir algo que eu quero de Deus? Não. O jejum, ele alinha o meu coração para que eu possa estar em sintonia com o coração de Deus, para que eu possa ouvir a voz dele e tomar uma decisão sábia. É isso que o jejum faz comigo. O jejum é para mim. O jejum não é para Deus. O jejum, ele vem me tornar sensível à voz de Deus. Ele me torna sensível para conseguir ouvir aquilo que Deus tem para falar comigo. É o que aconteceu com Daniel. Daniel, ele jejuou. E no jejum, após aquelas 3 semanas, 21 dias, Deus foi lá e deu a estratégia daquilo que ia acontecer. Então, o jejum, ele abre os meus ouvidos para que eu possa fazer o quê? Para que eu possa ouvir a voz de Deus e ter decisões sábias. Anotem agora, Atos 13, de 2 a 3. Vamos ver o que fala aqui. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra, a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Olha que interessante, eles estavam jejuando e Deus deu a estratégia de apartar Barnabé e Saulo. Deus deu a estratégia quando eles estavam em jejum. No jejum, Deus revela a estratégia. Deus, ele nos torna sensíveis à voz dele e naquele momento nós conseguimos ouvir. Então, essa é uma das finalidades do jejum. É o que? Alinhar o nosso coração com o de Deus. É nos ajudar a escutar a voz de Deus. Vamos para outro item. É um instrumento para habilitar o poder de Deus em nós e através de nós. Anotem aí. Vou ler de novo. Instrumento para habilitar o poder de Deus em nós e através de nós. A referência é Marcos 9, de 28 a 29. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nos expulsar? E disse-lhes: esta casta não pode sair com coisa alguma a não ser com jejum e oração. Com oração e jejum. Ou seja, o jejum nos dá autoridade espiritual. Autoridade espiritual porque nós entramos numa comunhão tão grande com Deus e ali a autoridade vem sobre nós. Então Jesus naquele momento falou:
vocês não vão conseguir expulsar. Os discípulos tentaram expulsar e nada. Jesus chegou na mesma hora. E aí eles falaram, por que a gente não conseguiu? Afinal nós somos seus discípulos, nós expulsamos em teu nome, né? Por você, ali. Ele falou, essa caça de demônios só com jejum e oração. Tem batalhas na nossa vida que nós só vencemos através do jejum e da oração. Não adianta a gente falar, não, eu estou orando, mas tem momentos que nós temos que estar ali, jejuando. Para quê? Para que Deus nos dê revelação, autoridade, para que a gente vença aquela batalha. Mais um item. Motivo de alegria para um cristão que jejua secretamente, exclusivamente para Deus. Gente, não é porque você está em jejum, você fica assim, ai, eu estou morrendo, não estou comendo nada, ai, eu estou passando mal. Não. O que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 6, de 16 a 18, fala o seguinte, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, que desfiguram os rostos, para que os homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Se eu jejuo para os outros, então não é para mim, entre eu e Deus, então é para os outros. Se eu começo a querer mostrar que eu estou jejuando, que eu sou espiritual, que eu sou isso e aquilo, esquece, nem adianta, é regime. Não é jejum. Amém? Tudo bem, não? Uma quarta finalidade, forma de proclamarmos que temos fome de Deus. Em Mateus, no capítulo 9, de versículo 14 a 15, fala o seguinte: então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo, por que jejuamos nós, os fariseus, muitas vezes, os teus discípulos não jejuam? Disse-lhe Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, ali, quando Jesus estava com eles, não tinha necessidade de jejum, mas nós temos. De Jesus está conosco, mas é em espírito. Ele não está com a gente aqui em carne e osso. Ele está em espírito. Agora eu coloquei aqui algumas coisas, só para algumas chaves que às vezes a gente se esquece. Não jejue por religiosidade. Eu tenho que jejuar porque o meu pastor falou que eu tenho que jejuar. Eu tenho que jejuar para os outros verem porque o outro está jejuando, também tem. Não faça por religiosidade, mas por querer ter mais intimidade com Deus. É a tua vida com Deus. Você vai jejuar é para ter intimidade de você e Deus. É para você e Deus. É para isso que serve o jejum. Não para os outros verem, não porque por religiosidade como os fariseus que faziam, batiam no peito e jejuavam. Não, é para você ter comunhão com Deus, intimidade. E mais uma coisa interessante do jejum, quando nós fazemos jejum muito prolongado, 21 dias, 40 dias, ainda que seja de uma refeição só, de alguma coisa, muitas vezes nesse período a gente não vê a bênção, parece que a situação só piora, parece que nada acontece, tudo piora. Mas creio, irmãos, ao fim do jejum, passa um pequeno tempo e aquela situação vem, parece que os céus se abrem de uma forma sobrenatural e Deus traz aquilo que a gente precisa. Então aqui eu coloquei os grandes avanços, geralmente ocorrem depois de um jejum, não durante ele. Não ouça a mentira de que nada está acontecendo, porque às vezes a gente acha, nossa, nada está acontecendo, parece que só piora tudo. Não, Deus, Ele é um Deus que cumpre a palavra dele. E ali, Daniel recebeu a estratégia após os 21 dias. Jesus foi somente tentado após os 40 dias. Foi somente naquele momento que Jesus foi tentado e a partir daquele jejum, ele iniciou o ministério dele. Então, não foi no meio e não foi no início. Foi depois que foi terminado. Amém, queridos?
Agora vamos para nossa segunda disciplina espiritual. Alguma dúvida até aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tudo bem? Tranquilo. Tranquilo, gente? Ótimo. Vocês entenderam? Tá tudo tranquilo? Então vamos lá. O que é oração? Alguém para um minutinho e fala assim: o que é oração? Será que quer ficar repetindo alguma coisa? O que é a oração? A oração, gente, é um meio com que eu me comunico com Deus, eu me relaciono com Deus. É como um amigo. Poxa, teu amigo, você não conversa com ele? Eu converso com minhas amigas, bastante, por sinal, né? E Arinha, eu te amo, você tá aí, né? Shen, olha lá, você também tá aí. Não sei quem mais, eu não tô com acesso a quem tá aí. Mas são minhas amigas que eu amo conversar. Raquelzinha tá aqui, a gente conversa o tempo todo, né, Raquel? É tanta gente que são minhas amigas que a gente conversa. A gente gosta de sair para tomar um cafezinho juntas, a gente gosta de bater um papo. Poxa, a Raquel muda. Se em algum momento eu percebo a Raquel diferente, eu já sei o que está acontecendo. Pergunto: Raquel, você tá bem? Ela fala para mim: não, tá isso e aquilo. Por quê? Eu conheço tanto a Raquel, eu conheço tanto a ela, eu conheço tantas minhas amigas, que eu reconheço se elas não estão bem, se elas estão felizes, se elas não estão. Só de olhar para a cara delas. Às vezes eu olho: Yara, você tá cansada? Eu olho para ela assim: nossa, hoje você tá super bem, né? Claro, porque eu conheço, eu convivo com elas. E nessa convivência, eu sei quem elas são. Às vezes, eu já sei até como vai reagir em determinada situação. Por quê? Porque eu tenho intimidade, porque eu tenho uma comunhão com elas, porque eu tenho um relacionamento. E Deus, gente, Ele é uma pessoa. Eu sou uma pessoa, vocês são pessoas. Nós temos que nos relacionar com Deus como nós nos relacionamos com uma pessoa. Isso é oração. A oração é o quê? É o meio que eu me relaciono com Deus. Então, aqui eu coloquei a primeira frase, eu coloquei o seguinte: oração é o meio com que nós comunicamos e nos relacionamos com Deus. Depois eu coloquei o seguinte: é o diálogo que devemos ter com Deus, e muitas pessoas abandonam esse momento com Deus abandonaram e perderam o privilégio da intimidade. Se eu começar a deixar de andar com a Raquel, se eu ficar meses e meses, eu vou perder. Posso não perder completamente, claro, mas eu vou saber quem é a Raquel. Mas talvez eu olhe para ela e não saiba que está acontecendo alguma coisa diferente na vida dela. Eu vou perder esse vínculo, esse laço profundo. Ele vai se distanciando. Não há, e o terceiro que eu coloquei aqui, não há relacionamento sem diálogo. Isso que eu acabei de falar. Quando oramos, falamos com Deus. Então, oração é você se comunicar com Deus, é você falar que está angustiado, é você agradecer, é como uma mãe, um pai. Como você fala com teu pai e tua mãe? Se minha mãe faz alguma coisa para mim, ou meu pai, nossa, eu falo: ai, obrigada, você me ajudou muito. Eu agradeço. Se alguém me faz alguma coisa, eu agradeço. Essa mesma relação que nós temos que ter com Deus, de agradecer, de falar: estou triste, Senhor, vem aqui, muda o meu coração. É esse relacionamento que nós temos que ter. Tem mais? Olha lá, a oração é a forma de falarmos com Deus, é uma conversa direta sobre nossas necessidades ou apresentando uma vida ou situação a Deus. Então eu posso falar do que eu preciso, eu posso agradecer, eu posso falar: olha, fulano está doente, Senhor, vai ali, cura tal pessoa, aquela pessoa está precisando muito de ti, cura. Ou alguma situação. Agora, tem uma coisa que a gente tem que sempre ter em mente: que oração não é repetição. Não é pelo muito orar que Deus vai nos escutar. Não é de tanto eu repetir a mesma coisa que Deus vai escutar e fazer. Porque oração é intimidade e relacionamento, não é repetição. Vamos abrir em Mateus 6,7. Anota aí, Mateus 6,7. Olha o que fala aqui: e quando orarem e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Quer dizer, não é eu repetindo, falando.
que Deus vai me ouvir. Não é por aí, é uma relação, é ali, é uma intimidade, é um relacionamento. Agora, mais uma pergunta para vocês, vamos lá. Eu adoro fazer pergunta, gente. Você se relaciona com Deus através da oração? Não é para falar para mim, é para você anotar no teu caderno, ali, para você olhar, anota a data de hoje, a aula que é hoje, que depois, quando você for pegar, eu criei esse hábito. Eu tenho um monte de caderninho de estudo, um monte. Eu adoro cadernos, adoro lápis, adoro canetas, eu amo. Porque quando eu escrevo, eu fixo aquilo e depois eu leio de novo. Às vezes eu pego ali e falo, nossa, às vezes eu listo algumas orações, algumas coisas que Deus falou comigo em palestras, em cursos, em cultos, depois eu retomo aquilo. De repente eu começo a folhear, começo a olhar e aquilo parece, falo, nossa, é verdade, olha o que Deus falou naquela época. Então, não esqueça de colocar no teu caderninho a data de hoje e a aula que é hoje, tá bom? E anota aquilo que Deus está falando com você. Então, a pergunta que não quer calar nesse momento: você se relaciona com Deus através da oração? É uma pergunta. Não quero saber, tá? É uma pergunta para mim, para cada um de nós. Você vai anotar no teu caderninho. É para você essa pergunta, é você e Deus. E o que te impede de ter esse tempo com Deus? Se você não consegue ter essa relação, o que te impede? Você acha que Deus não vai te escutar? Você não tem tempo? Ai, mas eu trabalho tanto, tenho filho pequeno, eu tenho tanta coisa que eu não consigo fazer. Minha vida é uma loucura, você nem imagina minha vida como uma loucura. O que acontece? O que te impede? Começa a pensar. Ai, eu sou viciado em celular, eu não consigo largar meu celular, eu tô ali, eu assisto muita TV, então eu adoro passear, e eu acabo não tendo, eu deixo por último meu relacionamento com Deus. Aí eu vou te falar sobre uma palavra só, vou jogar uma palavra para vocês: prioridades. Mas nós vamos seguir em frente. Vamos lá. Vamos falar de algumas finalidades da oração. Gente, esses assuntos que a gente está abordando, nós estamos abordando superficialmente, nós não estamos entrando numa profundidade, né? Porque cada tema leva meses de estudo. Se a gente fosse aprofundar na oração, intercessão, tipos de oração, nós vamos ter muitas séries de estudos. Então aqui nós estamos dando só alguns tópicos que se relacionam a isso, tá certo? Então, algumas finalidades da oração. Primeira finalidade que eu coloquei aqui, não é primeira nem segunda, não tem ordem, mas é o que eu coloquei nesse lugar: oportunidade de adorar a Deus. Então, a oração é uma oportunidade de adorar, de agradecer. Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, em Mateus 6, de 9 a 10, anotem aí. Leiam depois Mateus 6, que é a oração do Pai Nosso, ela é tremenda, ela tem mistérios profundos, essa oração. E no verso 9 a 10 ele fala o seguinte: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Olha aqui, ó, o que ele faz? Ele adora santificado. Tu és santo, tu és santo. Então, uma forma de orar, eu posso falar: Senhor, tu és santo. É uma forma de orar. Quando eu estou adorando a Deus, poxa, eu falo: Senhor, obrigada. Obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada porque o Senhor está comigo. Obrigada por cada situação que eu estou passando. Ali, tu és santo, tu és soberano. E aí ele continua assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Gente, esse versículo, venha o teu reino, nós temos, venha o reino. O que é o reino de Deus aqui na terra? É a forma de Deus aqui. São os ensinamentos, a instrução de Deus sobre nós. Então, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, uma forma da oração é uma oportunidade de adorar a Deus, de agradecer, de ter um coração grato, de nos colocar ali: Senhor, obrigada. Sabe, uma vez uma pastora me ensinou uma coisa. Ela me ensinou a colocar cada 3 horas o despertador do relógio do celular, era cada 3 horas para 2 horas, e parar 5 minutos e louvar por 5 minutos. Então tocava o celular, o meu despertadorzinho, eu ponho de 3 em 3 horas, menos à noite.
Aí não era esse o propósito, era de dia. Então, 9 horas, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, 9 horas, e assim vai até eu dormir. E tocou aquele despertador, adorar 5 minutos. Não é para ficar horas e horas orando. Você está no trabalho, vai no banheiro se você tem gente à tua volta, vai no banheiro e adora, louva o nome do Senhor. São coisas simples no nosso dia a dia. Você não precisa ficar o dia inteiro em casa para orar. É no teu dia a dia. Você está ali sentado no carro, você está ali no ônibus, no metrô. Você pode levantar a tua mente e chegar até o Senhor em adoração, em louvor, ali, sintonizando com Ele. Então são esses momentos. Claro, é importante você separar um tempinho em casa, mas de repente estou lavando a louça, estou ali orando, estou falando com Deus. É um relacionamento. Vocês não falam com as suas amigas no celular quando vocês estão lavando louça? Tenho certeza que fazem isso, né? Então, se vocês conseguem falar com os amigos, vocês conseguem orar lavando louça, dirigindo o carro, tomando banho no chuveiro, né? Então são momentos que nós podemos aproveitar do nosso dia para estar orando. Não podemos nos limitar só aquele tempo que estou orando no meu quarto. Aquele tempo é importante, mas eu tenho que orar em todo o tempo, ali, orando, falando com Deus, de uma forma como um amigo. Outra finalidade da oração, confessar os nossos pecados. Em Mateus 6,12 fala o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Em 2 Crônicas 7,14, a palavra fala que se o meu povo chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que Deus quer de nós? Se arrependa. Nos arrepender, nós não somos perfeitos, todos nós pecamos. Como a palavra fala, todos pecaram em Romanos, destituídos estão da glória de Deus. Então, nós todos somos pecadores. Nós nascemos no pecado. O único que não pecou foi Jesus. Então, eu pequei, eu errei. O que eu vou fazer? Senhor, me perdoe e me ajuda a não fazer de novo. Recebe a oração: Senhor, eu briguei com fulano, eu me desentendi com não sei quem, mas eu estou ali falando que o Senhor me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu quero o meu relacionamento contigo, eu quero te contar tudo, eu quero falar tudo contigo. Amém, queridos? Então, é esse relacionamento, a oração é para eu me relacionar, é para eu chegar e contar, falar: ó, Jesus, Deus, senta aqui do meu lado, eu preciso te contar, hoje eu pisei na bola, hoje eu aprontei o 7, me perdoa, eu não consigo controlar meu temperamento, eu estourei, mas me perdoa e me ajuda a não fazer mais. Amém? E eu quero também ler o Salmo 51, de 1 a 10. Olha que ele fala, que coisa tremenda. Anotem aí, Salmo 51, de 1 a 10. Anotaram? Ótimo, gente. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Olha que coisa. O salmista ali falando: Senhor, tem misericórdia. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Eu pequei, eu errei. Tem misericórdia. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, no culto me fazes conhecer a sabedoria. Aí ele fala: purifica-me com o esopo, ficarei limpo, lava-me, ficarei mais branco do que a neve. E assim ele continua.
Então, olha que tremendo ali, ele se coloca o coração dele, coloca a alma dele, coloca todo o ser dele diante do Senhor e clama por misericórdia. É assim que é a nossa oração. Mais uma finalidade da oração, expressar gratidão. Salmo 118, 21, fala o quê? Louvar-te-ei, pois me escutaste e te fizeste a minha salvação. Eu falei um pouquinho disso no primeiro tópico também, né? Então, louvar-te-ei, pois me escutaste. Deus, Ele me escutou, Ele cumpriu, Ele fez. Então, louvo o nome dEle, porque Ele é digno, porque Ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. Salmo 100, verso 8 fala: entrem por suas portas com ações de graça e nos seus átrios com hinos de louvor. Rende-lhe graça e bendigam o seu nome. Gente, estejam nas vossas bocas os altos louvores. Deus quer que nós o adoremos, tenhamos um coração grato. Amém? Vocês sabem que a psicologia, ela fala que a gratidão, ela é libertadora. Um coração grato, um coração rancoroso, ele faz muito mal, ele destrói a pessoa. Quando nós ficamos amargurados, não perdoando, ficamos com o nosso coração duro, isso vai nos adoecendo. Mas quando nós temos um coração grato, isso é o quê? Isso é saúde para nós. Amém? E é uma oportunidade de pedir. Claro, Mateus 21, 22, que nós temos as nossas necessidades, nós temos nossas lutas, nossos problemas, nossas dificuldades. Então, a oração é um meio de falar: Senhor, olha, eu preciso disso, eu preciso daquilo, me socorre nisso, me socorre naquilo. Fala o quê? Mateus 21, 22 fala o quê? Tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Oh, que bênção! Então, tudo o que pedirdes em oração, crendo, você vai receber. Amém? Agora eu coloquei aqui mais umas observações. Ore de acordo com a palavra de Deus. Tem uma historinha muito antiga, né? Todo mundo deve conhecer, mas eu vou contar. Se uma criança vem falar para o pai dele: pai, eu quero de presente um elefante. O que vocês acham? Quem tem filhos aí? Vocês dariam para o teu filhinho um elefante, para animal de estimação? Ou então eu quero um jacaré ou um leopardo. Vocês dariam? Não. Da mesma forma, Deus, Ele não vai fazer aquilo, por mais que você peça coisas absurdas, são contra a palavra dele, Ele não vai fazer. Olha, Deus, eu quero que você separe aquele homem da esposa dele, porque eu quero ele. Misericórdia, vocês acham que Deus, na cabeça de vocês, Ele vai cumprir isso? Nunca, jamais. Deus, eu quero que Ele quebre a perna, jamais. Gente, a nossa oração tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Se você quer receber de Deus através da tua oração, ore conforme a palavra de Deus. Isso é fundamental. Ore conforme a palavra de Deus. E ore em todo o tempo. Lembra que eu falei, tá lavando louça? Fica ali, Senhor, eu te agradeço. Começa a orar, volta os teus pensamentos para Deus. Orar em todo o tempo não é ficar no quarto trancado, orando. Não, orar em todo o tempo é onde você estiver. Levantar teus pensamentos para Deus. Fala: Senhor, eu te louvo. Senhor, obrigada. Senhor, cuida dessa situação. Senhor, tira essa ansiedade do meu coração. Senhor, eu estou com medo, me ajuda. Eu não sei como lidar com essa situação que está à minha frente. Me dá sabedoria, me dá estratégia. Vem abrir os meus olhos, vem abrir os meus ouvidos. Vem me dar clareza nessa situação. Isso é orar em todo o tempo. É você estar conectado com o Rei. Você está conectado com o Senhor dos Senhores. Você está conectado com o Alfa e o Ômega. Amém, gente? Terceiro item. A oração, ela move a mão de Deus. Uma vez, há muitos anos atrás, numa escola bíblica, eu estava tendo aula sobre oração. Isso deve ter uns 15, 20 anos atrás, gente. Faz muito tempo. E eu lembro que a pastora que estava pregando, ela falou assim, que estava dando aula, né? Que se você quer 20% de vitória, 20% de oração. 30% de vitória, 30% de oração. 100% de vitória, 100% de oração. Não é que você vai passar o dia inteiro orando, não é isso. Mas é você entregar aquilo e estar colocando diante de Deus. É isso. Amém? E quarto, coloque a sua esperança e expectativa em Deus e não na sua oração.
Olha, gente, a gente tem que tomar cuidado com a religiosidade. Não é porque estou orando que Deus vai fazer. Eu vou orar, mas a minha expectativa e a minha esperança está colocada no Deus que me ama, que cuida de mim. Eu vou me comunicar, me relaciono com Ele. E Ele, porque Ele me ama, Ele é uma pessoa que me ama muito, então Ele vai cuidar daquela situação e eu estou pedindo, Ele vai me responder. Porque eu creio no amor dEle, eu creio na graça dEle, eu creio no poder sobrenatural que está ali. Então, isso é oração. Bom, não é porque eu vou, não, eu tenho que orar, eu tenho que orar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar sim, mas não é aquela coisa, Deus não vai fazer pela quantidade de vezes que eu fiz a mesma oração. Deus, Ele faz pelo meu relacionamento ali com Ele, falando, ouvindo a voz dEle, dando a direção, clamando, me dando a estratégia, se eu tenho que jejuar, se eu não tenho que jejuar. É assim que Deus opera. Então a sua esperança e a sua expectativa, elas têm que estar firmadas em Deus. Amém, pessoal? Antes da gente continuar, alguém quer fazer alguma pergunta? Olha, essa classe está sem perguntas, eu não estou gostando disso. Quando eu estou em sala de aula, gente, no mundo secular, se alguém não pergunta, eu falo, olha, de livre e espontânea vontade, você fale. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, perguntem, falem, que aquilo que a gente não souber, a gente vai pesquisar e vai responder. Alguma pergunta, Léo? Tem um delay, né? Aqui ainda não chegou. Tá. Vamos aguardar um pouquinho. Agora que tá chegando. Então, um minutinho para vocês pensarem nas perguntas, para vocês escreverem, que aqui o Léo ele vai me passar tudo. Alguém quer fazer alguma pergunta, Léo? Nada, gente? Agora que tá chegando. Opa, tá chegando? Vamos lá, vamos ver se tem perguntas. Tem uma pergunta aqui da Sabrina, perguntando o que seria a intercessão. A intercessão é uma oração. A oração, nós podemos falar que a intercessão é uma oração, mas nem sempre a oração é uma intercessão. A intercessão é um clamor por algo, você está colocando algo, por exemplo, quando nós começamos a clamar, jejuar pelo Brasil, nós estamos em intercessão pelo Brasil. Nós estamos entrando em algo mais profundo. Se você quiser, depois eu te mando alguns versículos que falam de intercessão. Eu posso até no grupo para você, eu mando para você. A intercessão ela é um pouquinho mais profunda, é uma coisa mais estratégica do que só oração. Na oração eu peço, na intercessão eu estou ali clamando, eu estou colocando, eu estou entrando na brecha daquilo. Por exemplo, quando eu tomo aquilo para mim, eu me coloco na brecha por alguma coisa. Daniel, ele era um intercessor. Quando ele ora, Neemias era um intercessor. Neemias, o que aconteceu com Neemias? Vocês lembram quando ele soube da devastação de Jerusalém, ele se colocou ali na brecha, pedindo perdão por Jerusalém, jejuando e orando, até que Deus desse a direção do que ele tinha que fazer? Isso é intercessão. Ele não estava orando por ele estava se colocando na brecha por um povo. É algo mais profundo, né? Não é simplesmente, Senhor, eu preciso do meu emprego, me arruma um emprego, eu preciso mudar de emprego. Não é somente isso, é algo mais profundo. Mas eu posso te mandar, Sabrina, mais informações sobre isso mais tarde, pode ser? Deu para tirar uma dúvidinha? Eu tenho uma pergunta, pode perguntar do jejum ainda? Oi? Pode. Olha, gente, a Esther tá aqui, ela vai fazer uma pergunta. A minha pergunta é, o jejum ele tem que ser por um motivo específico, de uma luta específica, ou eu posso fazer um jejum apenas para me conectar com Deus num momento qualquer? Não estou passando por luta, não estou querendo fazer nada, só quero... Pode. A Esther perguntou se o jejum tem que ter por algum motivo específico ou se ela pode fazer para se conectar com Deus. Pode, gente. É uma disciplina, é algo que ela pode fazer. A gente pode criar um hábito, fazer uma vez por semana pela nossa vida espiritual. Para quê? Para que eu possa ter mais sensibilidade à voz de Deus. Então o jejum pode sim ser feito não por um motivo só específico, mas para que os meus ouvidos sejam abertos, para que o meu coração seja aberto e atento ao quê? A voz de Deus. O Rubinho está perguntando aqui, você está vendo aí? Não, eu não tenho conexão aqui. Ele está perguntando aqui, né? A oração pode se dizer então que
acha o suficiente? Sim, oração não é pedir. A oração é um relacionamento, Rubinho. Oração é relacionamento com Deus. Você também pede, mas tudo se baseia no relacionamento, na tua comunhão com Ele. Só pedir não é oração. Oração é o que é muito além disso. É você estar ali numa comunhão profunda. Você começar... Raquel, vem aqui. Esther, ou Esther, qualquer uma. Vem aqui. Olá. Eu vou chamar elas aqui. Vem cá. Esther aqui vai ser minha coadjuvante, né? Olá, eu tô ali com a Esther. Ó, a gente tá conversando, a gente tá falando. A gente tá se relacionando. Esther, vamos sair pra almoçar? Aí você me conta lá do teu trabalho? Então, eu tô criando um relacionamento, Rubinho. Então, nesse relacionamento que eu tô com ela, isso é a oração, esse relacionamento, essa conversa, essa intimidade. Isso é oração. Só que na oração, Zaina, você compra pra mim um parque de diversões? Não, gente, isso não, porque eu não posso, porque isso não está na palavra de Deus. Se eu fosse Deus, eu falar, não dá. Tá vendo? Olha lá. O que ela está fazendo aqui? Obrigada, meu amor. Ele entendeu? Ele entendeu o Rubinho ou não? Rubinho, você entendeu? Tem umas perguntas bem boas, posso fazer? Opa, pode mandar. Adoro perguntas. Tem bastante pergunta agora aqui. Perguntaram o seguinte: jejuar e fazer um propósito é a mesma coisa? Jejuar, também é uma outra pergunta. Mas que tipo de propósito? Então, e aí tem uma outra pergunta que eu acho que tem ligação. Jejuar e fazer promessa é a mesma coisa? Não, são coisas diferentes. Promessa, a gente não faz promessa, né, gente? Promessa mais vem do catolicismo, né? Essa raiz de promessa. A promessa é como, a impressão que me dá é o quê? É toma lá da cá, eu vou fazer para receber. Agora o jejum não, o jejum é para mim, é para mortificar minha carne. E ali, só que não adianta fazer jejum se eu não vou orar e buscar Deus nesse jejum, gente. Deixa isso bem claro. Por quê? Porque se eu orar, se eu jejuar e não orar e não buscar Deus, é regime, é dieta, você pode emagrecer ou não, tá? Então, o que é o jejum? É eu me colocar, porque a minha carne, ela vai estar sofrendo, porque a gente quer comer. Eu pelo menos gosto de comer. Não sei vocês, eu gosto. Então, a gente quer comer. E isso vai fazer o quê? Ele vai deixar a nossa carne, tô socando a minha carne. Tô socando a minha carne. Só que nesse período que eu tô de jejum, porque eu fiz uma refeição, tirei uma refeição, eu tenho que arrumar um tempo para estar buscando a Deus. Por quê? Ali meu espírito vai estar sendo fortalecido, minha carne ela vai estar sendo socada pela falta de comida, né? Mas meu espírito está ali. E Deus, Ele pode, por exemplo, eu posso colocar algo diante dele, numa campanha de jejum, mas não significa que Ele vai fazer daquele jeito que eu pedi, gente. Deus vai fazer o melhor para mim, mas não exatamente aquilo que eu pedi. Muitas vezes nós pedimos, é o que a Esther falou aqui, me dá um parque de diversão. Muitas vezes a gente não sabe que aquilo não é o melhor para nós. Deus tem algo muito melhor para nós. Então, quando nós fazemos uma campanha de jejum por nós, por algum motivo, Deus ele vai te dar um desfecho. Sim ou não? Ou espera? Eu não sei. Mas Ele vai te dar a direção e vai te dar clareza naquilo. Não sei se deu para entender. Agora, eu também posso me abster de algum alimento, tá? Para consagrar a Deus. Ali é uma consagração, não é um jejum. Jesus, ele fez os 40 dias sem nada. Agora, nós não podemos ficar sem água, gente. Mesmo para a gente ficar... a gente até aguentaria 3 dias, né? Mas teria que também consultar um médico só com água. Então, é assim, se a gente vai fazer jejuns muito difíceis, o ideal é ter uma consulta médica. Agora, tirar uma refeição é tranquilo. Você pode fazer uma campanha de 21 dias tirando uma refeição. Ou de uma semana, ou fazer a prática de uma vez por semana tirar. Ou então, você pode tirar algo que você gosta muito. Eu comecei, vou dar um exemplo meu, tá? Eu comecei a fazer esse jejum pelo Brasil tirando uma refeição. Então eu ficava sem uma refeição e procurava orar naquele período sobre aquilo. Aí o que aconteceu? No dia 7 de setembro eu fiquei muito doente, mas muito doente mesmo. Eu fui parar no pronto-socorro, etc e tal. E eu comecei a tomar muito antibiótico, muito remédio, e eu não consegui mais fazer esse tipo de jejum. O que eu fiz? Eu mudei, eu tirei algo que eu gostava muito, que tá me fazendo uma falta doida.
tá? Então eu tirei algo, porque eu não queria deixar de consagrar alguma coisa. Só que naquele momento, meu corpo, eu estava fazendo. Só que eu não consegui mais fazer. Eu tive que mudar a estratégia. Então, Deus, ele vai nos dando estratégias. Nós não podemos falar, não, eu falhei nesse dia, eu não faço nunca mais. Não, a gente falha. Mas Deus é amor, continua, persevera. Fala, Senhor, me perdoa, mas amanhã eu tô de novo. Então, é isso. Não sei se deu para entender. Essa era uma das perguntas que eu acho que é bastante importante a gente responder, né? Você já falou mais ou menos. Se eu me propor a jejuar e eu falhar, eu me propus a jejuar e de repente no meio do dia eu vi um doce e comi. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Ele falou, se você estiver fazendo um jejum e você viu um doce e comeu, eu vou falar uma coisa para vocês. Deus é Pai, Ele te ama. Existe uma coisa chamada graça, que é favor imerecido. Não é pelo aquilo que você faz, mas aquilo pelo que Deus é. Deus é amor. E nesse momento, como Deus ele é amor, o que acontece? Você errou, você não foi lá e comeu conscientemente. Sem querer, gente, já aconteceu de eu estar fazendo, sei lá, jejum de alguma coisa e esquecer e comer aquilo lá. Eu falei, na hora, pus na boca, Senhor me perdoa. Tirei fora, na hora eu me lembrei, falei, Senhor me perdoa e continuei fazendo. Então assim, Deus, gente, ele é amor, ele é graça. Nós não podemos ficar debaixo de jugo da religião, aquela coisa nos apontando, não, você não conseguiu, você não fez. Gente, isso não é Deus falando com você. Fala, Esther. Sobre o voto de touro. Não é bom a gente refletir antes de se propor a fazer um jejum? Assim, vou ficar 30 dias sem comer nada. Sim. Nunca ter tentado. Olha, a Esther está falando sobre o voto de tolo, né, que a Bíblia fala, que é da gente, antes da gente começar um jejum, gente, a gente tem que saber o que a gente vai fazer. A gente tem que colocar isso, não simplesmente começar, eu nunca fiz um jejum na minha vida, aí eu vou ficar 2, 3 dias sem comer nada, só bebendo água. Não dá, a gente tem que ter sabedoria, o nosso corpo, ele vai ter que se acostumando. Então, querem começar nunca a jejuar? Começa com uma refeição, tira uma refeição no início, mas uma refeição que você possa estar orando nela, faça 6 horas de jejum. Você pode fazer 6 horas de jejum, meio-dia até às 6 da tarde, das 6 da tarde até meia-noite. Faça, comece assim. O importante não é você fazer um monte de uma vez. Vários dias. Não, o importante é você ter uma constância. Lembra que a gente falou de constância? A constância que é importante. Eu vou fazendo, eu vou crescendo. Não adianta eu pegar e orar um dia inteiro e depois ficar um mês sem orar. Deu para entender, pessoal? E aí, mais uma pergunta aqui. Claro? Que eu acho que de tudo que está sendo falado é isso mesmo, mas vale a pena fortalecer, né? Por que então eu devo jejuar, né? A questão acho que é justamente essa, fortalecer, né, meu ser espiritual, assumir o controle de quem é que manda, né? Meu eu espiritual. Então, por que eu vou jejuar? Por que Jesus jejuou? Gente, ele é nosso exemplo. Ele não jejuou, ele foi fortalecido para conseguir combater o inimigo ali. Se ele não tivesse feito os 40 dias, será que Jesus, porque ele era homem também, será que ele tenha conseguido resistir à tentação do diabo? Daniel, Deus teria falado com ele se ele não tivesse jejuado? Neemias, ele se colocou na brecha do povo. Ali, será que haveria reconstrução dos muros? Então, o jejum, será que a gente consegue expulsar um demônio sem jejum e oração? Tem hora que sim, tem hora que não. Eu vou falar um pouquinho de experiências minhas, tá? Teve situações na minha vida que eu só venci batalha com jejum. Outras coisas não preciso jejuar. Mas teve situações que eram muito difíceis, que eu tive que entrar numa guerra espiritual, porque quando você precisa ser fortalecido, é o jejum que te fortalece, né? Então, é jejum e oração. Então, ele nos fortalece. O jejum é para me fortalecer, para me tornar mais sensível à voz de Deus, para me dar autoridade espiritual. Ele que me fortalece. Amém, pessoal? Mais alguma pergunta? Acho que... O Rubens está perguntando aqui se, para não cair nessa questão de fazer um voto de tolo, se eu posso fazer uma programação de jejum. Sim, pode sim fazer uma programação de jejum. Isso que eu falei, de repente a gente faz um jejum uma vez por semana. Você pode, o importante é você criar essa disciplina. Depois Deus pode te dar uma estratégia para algumas situações. Você fala, olha, querido, filho, eu preciso que você jejue 21 dias.
Uma vez aconteceu comigo, há muitos anos atrás, eu estava no culto de passagem de ano, e Deus falou assim pra mim, no meio do culto, tá, gente? 40 dias de jejum. Eu tinha acabado de sair de jejum. Foi um ano que metade do ano eu jejuei uma refeição. Mas foi direção de Deus, mas assim, foi muito claro na minha mente. 40 dias de jejum. No culto de ano novo. Tinha acabado de sair de um jejum. Mas era necessário. E Deus me deu a vitória numa situação que eu estava buscando há muito tempo. E Deus me deu a direção e a estratégia de eu vencer aquela situação. Foi uma estratégia direta. Agora, ali foi para um propósito. Agora, eu posso fazer para me consagrar, para ouvir a voz de Deus o tempo todo. Então, a gente tem que ter essa disciplina semanal. Ou então, olha, eu vou me abster tal coisa. Eu sugiro tirar um dia da semana para fazer jejum. Isso é uma sugestão minha, tá? Ou 6 horas, como vocês quiserem. Uma sugestão. Mas Deus vai falar com cada um, tá, gente? Ele não vai falar que eu estou impondo nada. Mas é interessante isso. Tá bom? Deu para entender, gente? Tudo bem? Vamos seguir? Deixa eu tentar voltar aqui a minha telinha. Que ele não quer voltar, Chulé. Deixa eu ver aqui, ó. Acho que tem que abrir aqui. Olha aí que eu te ajudo. Ajuda aí, por favor. Gente, agora nós vamos falar sobre nossa terceira disciplina espiritual. A terceira disciplina espiritual é a Bíblia, leitura da palavra de Deus. E eu quero, anotar aí essa passagem, 2 Timóteo 3, de 16 a 17. Anotou aí, gente? Estão anotando? Ela fala o seguinte: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha que tremendo. Então, a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Ela é útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Gente, a Bíblia, ela é nosso instrumento, é nossa base, é o nosso norte, é a nossa referência. Ela tem que ser aquilo que norteia a nossa vida. A gente não falou antes que ela norteia a nossa oração? Então, a palavra, ela o quê? A nossa oração tem que ser conforme a palavra, né? Ore a palavra de Deus, não é assim que nós falamos? Então, a palavra, ela tem que ser o nosso norte, nossa bússola. Tudo bem, gente? Ela é a nossa bússola. Tem mais, vamos ler mais um versículo. É uma palavra que eu amo, Josué 1:8, gente. Anotem aí, Josué 1:8. Fala o seguinte: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Olha que tremenda essa palavra. Deus lhe dá uma instrução para Josué, falando o quê? Não deixe de colocar na tua boca, no teu coração, o que? O livro da lei. O livro da lei é a palavra, a Bíblia. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. Então é a nossa bússola, é o nosso norte. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. O que ele está falando aqui? Se eu andar conforme a palavra, não tem como eu não ser bem-sucedido. Eu vou prosperar na minha família, eu vou prosperar no meu trabalho, eu vou prosperar na minha vida espiritual, eu vou prosperar por onde quer que eu for. As pessoas vão ver algo diferente em mim. Se eu estou na minha faculdade, elas vão ver algo diferente. Se eu estou no meu trabalho, elas vão ver algo diferente. Elas vão ver algo em mim, eu vou ser bem-sucedido. A bênção do Senhor vai dar sobre mim. Por quê? Porque a palavra dele está no meu coração e na minha boca. Amém? Da boca é o declarar a palavra também, gente. Ore a palavra. Aqui nós vamos juntar as duas coisas. Ore e declare a palavra de Deus. Isso é poderoso. Agora Hebreus 4:12.
Anota aí, Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Gente, olha que tremendo isso. A palavra diz, ela discerne. Vocês repararam? Quando a gente começa a ler a palavra, ela entra no nosso coração, ela coloca a nossa mente em ordem, ela coloca os nossos pensamentos, ela alinha, ela separa o que é do que não é, do que Deus quer, ela tira a confusão, ela faz algo sobrenatural. É isso que a palavra, ela é uma espada. Então ela discerne, ela penetra entre a alma e o espírito, juntas e medulas. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração do homem. Gente, é demais essa palavra. É isso que a Bíblia fala. Então vocês entendem a importância da gente estar estudando a palavra de Deus. Vamos lá. Mais uma perguntinha para vocês. Olá, olá, olá. Vamos lá. Você tem meditado diariamente na leitura da Bíblia? Uma pergunta, não é para me responder. Anote lá no teu caderno, faça a observação no teu caderno. Você tem meditado diariamente na leitura da Bíblia? Será que nós temos? Pode ser um versículo, gente, não tem problema. Às vezes um versículo fala com a gente muito mais do que eu ler vários capítulos. Mas você tem meditado? É a mesma coisa. Me fala uma coisa, gente, vocês ficam o dia inteiro sem comer? Alguém aguenta? Olha, jejum, eu aguento algumas horas, refeição, 1, 2. Eu não consigo as 24 horas, para mim é mais difícil. Imagina você não se alimentar o teu corpo, eu começo a ficar fraca, minha pressão começa a cair, eu começo a ter zonzeira, minha vista fecha, vira um estrago comigo se eu sem comer. Imagina se eu não ler a palavra, eu não estou me alimentando da palavra, meu espírito fica fraco. Porque nós somos seres espirituais também. Se meu espírito está fraco, na hora da adversidade, meu corpo vai estar vazio. Eu não vou conseguir combater aquela luta. Eu vou ter muito mais trabalho. Amém? Vamos em frente. Estou quase terminando, gente. O que adquirimos através da leitura bíblica? A nossa fé é fortalecida, gente. Romanos 10:17. Anota aí. Romanos 10:17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Gente, a fé, se eu não leio a palavra, eu não tenho fé. A minha fé vem pela leitura da palavra, ouvindo a palavra, falando a palavra. A palavra que me traz fé, ela que gera. Então, de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não é ouvir qualquer coisa. Gente, não é ouvir jornal nacional, não é ouvir nada. É ouvir o quê? Palavra de Deus, eu ler, eu me alimentar da palavra de Deus. Isso que vai gerar fé no meu coração. Amém? Próximo. Saúde espiritual. É o próximo item que a leitura bíblica nos dá. Saúde espiritual. Vamos lá ler. Salmo 1, de 1 a 3. Ele fala o quê? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha lá, medita dia e noite. Ele não fica no quarto trancado não, gente. Ele medita naquela palavra, fica ali consumindo aquela palavra, ouvindo aquela palavra. Ele está ali remoendo, digerindo, meditando na palavra. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas nunca caem, e tudo quanto fizer prosperará. Olha que interessante, gente. Ele fala que ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros, ela dá o seu fruto no seu tempo, e suas folhas não cairão. Peraí, mas as folhas de uma árvore, elas não caem? Não tem um ciclo que as folhas caem? Tem um período que as folhas caem, não caem? Mas ele está falando além aqui. Ele vai ser uma árvore que as folhas não caem. E tudo que ela fizer prosperará. Então, isso é tremendo. Vocês sabem que eu gosto muito de orar essa palavra. Orar sobre os meus filhos, né?
Eu começo, bem-aventurado, fulano, que não anda segundo o conselho do ímpio, nana. Então, eu estou declarando a palavra, declare a palavra, ore a palavra. Santidade. João 15:3, ele fala o quê? Vós estáis limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus, ela nos purifica. Ela é o nosso norte, ela é a nossa bússola. Tem um versículo que fala assim, sendo lavados pela água, pela palavra. João 15:3. A Bíblia faz o quê? Adquirimos a direção. Então ela nos direciona, ela nos dá direção no meio da luta. O que fala? Salmo 119, 105. Fala o quê? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Olá, gente, quando você anda no escuro, a palavra, ela ilumina o teu caminho. Ela te dá uma direção. Quando ela é lâmpada para os meus pés, eu vou pisar firme. Eu não vou pisar num lugar que eu não enxergo. Eu vou pisar em terreno sólido. Eu estou enxergando ou estou pisando? Então, e ela ilumina o meu caminho. Então, ainda que eu esteja no escuro, o que acontece? A luz, ela faz o quê? Ela me ilumina o meu caminhar. Amém, pessoal? E ela me dá força contra o pecado. Salmo 119, 11, anotem. Então, força contra o pecado. Salmo 119, 11. Fala o quê? Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Olha o que ele fala. Então, escondi a tua palavra no meu coração. Eu guardo a palavra, eu conheço a palavra, eu sei discernir o certo do errado, daquilo que eu devo fazer, daquilo que não devo fazer. Amém? E vou deixar para cá. Antes de continuar aqui, nós encerramos essa parte da aula, gente. E eu tenho um desafio para vocês, tá bom? E aí, o desafio da aula de hoje vai ser... Tchan, 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 tchan. Nós vamos fazer um desafio. Procure jejuar pela tua vida, para você ter comunhão com Deus pelo menos uma vez por semana. Combinado? Como eu posso jejuar? Posso fazer 6 horas de jejum, posso tirar uma refeição, posso... Ai, mas Eina, eu tomo muito remédio, não posso ficar sem comer. Tá bom. Tira algo que te custe muito. Você é chocolatra? Tira o chocolate. Você é viciado em cafeína? Tira a cafeína. Você ama um doce? Tira o doce. Eu não sei, mas Deus vai te dirigir. Mas esse é o teu desafio de hoje, hein? Segundo desafio. Vocês acham que eu vou pôr um desafio? São 3 temas, tem que dar 3 desafios, né? Eu gosto de desafios. Leia ao menos um versículo por dia e medite nele o dia todo. Gente, não é muito, você não precisa ler 10 capítulos da Bíblia. Se você pegar um versículo, você ficar remoendo ele. Claro, é uma delícia ficar lendo. Mas se você, naquele dia, você pegou aquele versículo, imagina, se você começar a remoer o Salmo 1º, ruminar lá dentro de você, tá ali, Salmo 1º, leia o Salmo 1. Olha lá que coisa interessante. Bem-aventurado o homem, nossa, o que é bem-aventurado? Quer dizer, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio. O que é o conselho do ímpio? Ah, o conselho das pessoas que não acreditam em Deus, que me trazem confusão. Ah, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quem são os escarnecedores que estão ali comigo? O que eu tenho que evitar? Isso é você meditar, é você começar a trazer para a tua vida aquela palavra. Amém? E terceiro, mas não menos importante, gente, separe um momento do dia para conversar com Deus, para você se relacionar. Aqui, ó, teu amigão, você vai separar um momento para você falar com teu amigo, agradecer. E no decorrer do dia, você vai, olha, se você não consegue lembrar, coloca o despertador cada 3 horas, e quando tocar, você faz uma oração de 5 minutos. Vai para o banheiro no trabalho, crie essa conexão com Deus, essa intimidade, porque depois vai se tornar um hábito. Amém, gente? E perguntas e perguntas. Vocês têm mais perguntas? E aí, tem mais pergunta, Léo? Vamos esperar o delay. Vamos esperar aí.
Bom, fantástico. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou pegar minha água, gente. Isso. Ainda não chegou aqui, né? Você está falando ainda lá. Ainda estou falando, né? Vamos lá, gente. Estou esperando aqui as perguntas. Eu espero. Eu gosto de perguntas, tá? A gente tem 10 minutos ainda agora. Uau! Então nós temos um tempinho ainda para as perguntas, gente. 10 minutinhos para perguntas. Antes da gente encerrar. Estou ansiosa para ouvir vocês. Ah, e mais uma coisa, depois eu quero ouvir os testemunhos. Nós vamos começar a falar testemunhos, vamos mandar para o Léo os testemunhos. Para a gente compartilhar, porque o testemunho fortalece a fé um do outro. Vamos lá, o Léo vem aqui, vamos lá. A Lúcia está agradecendo aqui, está falando obrigado, Zena, pela disposição. O Rubens está falando aqui, poderia ter mais 30 minutos de aula, por favor. Muito bom. A gente está falando aqui, para a gente ver a resposta de vocês, leva um tempo para chegar aqui, porque demora a transmissão, né? Uma coisa que me ajudou muito na oração é ter um caderninho onde eu anotava as coisas que eu orava, porque às vezes eu pedia uma coisa para Deus, Deus respondia e eu esquecia que eu tinha orado. E aí eu anotava as coisas e no fim da semana eu ia ler o que eu tinha pedido para Deus responder e o que ele já respondido, e no final eu descobri que tudo que eu orava, Deus respondia de alguma forma em algum momento. E eu só me dei conta disso com um caderno de oração. Ó, a Esther está falando aqui de uma estratégia de Deus para ela do caderno de oração, de ela anotar os pedidos de oração e ela ir orando por aquilo, e depois de um tempo ela olhar aquela oração e ver o que Deus respondeu, e no final ela chegou à conclusão que ele respondia todas as orações dela, né? Tudo que ela colocou ali, Deus ia respondendo, glória a Deus. Então isso é muito bom, eu gosto de fazer, exatamente, por isso que eu falo, põe data para saber quando você colocou aquilo, o que estava acontecendo, faz as anotações, é muito importante os caderninhos. É isso. A Yara também está comentando aqui que foi muito edificante, glória a Deus. João falando muito edificante. A Luísa agradecendo. Gente, uma boa noite. E nós agradecemos a presença de vocês. Estejam com a gente toda quinta-feira. Vai ser uma bênção. Nós vamos estar aprendendo juntos, compartilhando juntos nossos testemunhos, sendo edificados juntos. É no corpo de Cristo que nós somos edificados, gente. Juntos somos mais fortes. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus Cristo, eu apresento diante do teu altar, Senhor, tudo aquilo que nós aprendemos no dia de hoje, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem entrar com teu poder em cada coração, transformando essa palavra, Senhor, trazendo vida nessa palavra aos nossos corações, Senhor. Vem gerar tudo isso em nós, Senhor. Vem nos ajudar, vem nos fortalecer nas nossas fraquezas, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor. Vem visitar cada lar, Senhor, que estava conectado, aqueles que assistiram agora, que vão assistir depois. Senhor, visita cada família, cada lar, Senhor. Vai visitando as suas dificuldades, Senhor. Vai visitando os seus problemas, Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós te agradecemos por cada um que se dispôs a entrar, a ouvir um pouco da tua palavra, a estar ali, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um, Senhor, poderosamente. Nós entregamos, Senhor, esse início dessa escola bíblica nas tuas mãos. Te pido, Senhor, vem abençoar, vem prosperar, vem, Senhor, fazer frutos e frutos, multiplicar um para 100, Senhor.